Então, pessoal, olá. Não, porque não tem luz aqui. Não tem luz. Agora sim. Gente, é porque tá frio demais aqui. Choveu muito. Choveu muito hoje. Aliás, tá chovendo. Estava chovendo de ontem, segunda. Começou às 10 horas da manhã e terminou hoje, terça-feira, às 10 horas da noite de ontem. E terminou hoje às 10 horas da manhã. Tá muito frio e esse frio tá acabando comigo. Eu já era friorenta com a doença, eu fiquei mais ainda. Olá, pessoal do canal 14400. Como eu havia prometido, meu diário de hoje, terça-feira, seria sobre o problema que eu tive no meu intestino, né? Problemas intestinais por causa da fibromialgia. Eu já tinha problemas intestinais, que era o problema de prisão de ventre. Quer dizer, meu intestino não funcionava regularmente. Eu passava mais de 2 semanas sem usar, né? É, defecar, né? Palavra horrível, mas é o jeito. Não tem como se falar de cocô, senão cocô. Então, sem defecar. É, então, eu tinha problema de prisão de ventre. Tinha dificuldade para tudo. Tinha dificuldade para fazer cocô, tinha dificuldade para soltar, liberar os gases, evacuar pelo ânus e também, né, pelo o sistema gástrico, que é a liberação pela boca, né, o arroto. Antes de descobrir as dores, né, antes de descobrir que as dores eram de fibromialgia, da fibromialgia, então eu tive, primeiro, como eu havia falado, eu tive dores na lombar, tive dores nos pés, né? E tudo eu achava que era consequência de outra coisa. No pé, consequência do pé quebrado e muito tempo em pé, lá no show do final de ano, no aterro, aqui em Fortaleza. E as dores na lombar, é, as dores na lombar, também consequência de muito tempo sentada, passando um vídeo, fazendo vídeo ao mesmo tempo. Na hora de levantar com dificuldade, coisas separadas, né? E é, o desarranjo intestinal por consequência do feijão. Desarranjo por quê? Porque, como eu disse, que eu havia prisão de ventre, né? De repente eu comecei a soltar tudo, né? E foi no momento que eu comi feijão, né? Fui almoçar, botei o feijão, em pouco tempo corri para o banheiro. E aí foi aquela fininha, né? E aí eu fiquei preocupada, porque eu nunca tinha tido isso, né? Eu achei que fosse problema com ferro, ou então mesmo uma bactéria, alguma coisa assim. E aí que. Desculpa. Aí que eu deixei de comer o feijão no dia seguinte. Não comi o feijão do feijão. Quando foi no segundo, no terceiro dia, eu comi novamente o feijão. E aí me deu novamente uma dor de barriga, que só que foi uma dor de barriga maior, né? Então eu dei um tempo no feijão, comendo, né? E vi que passou, né? Voltou tudo ao normal. E aí
eu voltei a comer feijão de novo, né? Depois de o quê? Um mês, eu acho, ou menos, não sei. 15 dias, um mês, não sei. Não lembro. E aí que. Mas passei um bom tempo sem comer para dar um tempo mesmo. Tempo muito bom. E aí que foi que aconteceu? Aconteceu que voltou, né? A fininha, o desarranjo intestinal, junto com o quê? Junto com a dor no estômago terrível. Assim, eu só faltei vomitar. Só faltei vomitar, assim, em cima do vaso sanitário. Assim, sentada no vaso, né? Sentindo dores e defecando água. Só faltava vomitar, né? Só faltava vomitar. Assim, uma coisa terrível, traumatizante. E aí eu cortei o feijão literalmente da minha, da minha alimentação, né? Como o feijão tem ferro, eu fui eliminando tudo que tinha ferro. Eliminei o feijão, eliminei a carne, tirei o ovo também, fui eliminando. E aí fui comendo aos poucos, comi macarrão, deu vontade de ir ao banheiro. Comi pão, deu vontade de ir ao banheiro. Eu disse, poxa, o que é isso? Né? Daqui a pouco eu não como mais nada, então eu fiquei me alimentando apenas de arroz, né? Depois fui colocando arroz com um pouco de leite, tá? E açúcar, né, para ver o que é que acontecia, devagar, experimentando, né? Porque eu já tinha gasto meu dinheiro todinho com exame e consultas médicas e não tinha mais dinheiro para ir ao nutricionista. Disse que assim, que o tempo foi passando, né? E as dores foram chegando e, e eu deixando, né? E eu vendo esse negócio do feijão e as dores vindo, começando a aparecer e eu fazendo essa experimentação com o feijão e as outras comidas, né? É, como é que chama? Ai, meu Deus. Complementos, né? Carne, frango e o trivial, né? O macarrão, né? Leite, cortei queijo, né? Presunto, todas essas coisas assim que a gente acha que é um perigo para dar é, dor de barriga, né? Não sabia o que é que eu tinha, então a dor de barriga foi diminuindo, né? A dor de barriga foi diminuindo e se até aí eu sem saber que fazia parte da fibromialgia. Quando eu descobri que eu sou uma portadora de fibromialgia, quando eu descobri, né, eu ainda não sabia que o problema intestinal era da fibromialgia, só as dores que eu estava sentindo, né? Dor de cabeça que eu senti, dor, é, cólica nos ovários que eu senti, nada disso eu sabia, né? Eu só sabia que as dores nas juntas, né, era da fibromialgia, né? E depois que foram aparecendo as outras dores, que eu fui descobrindo que também era da fibromialgia. Então, o que foi que aconteceu? Com o passar do tempo e o passar do tratamento, o que foi que aconteceu? O que aconteceu que como eu fui parando de comer as coisas, né? Foi acontecendo de novo a prisão de ventre. Só que desta vez era prisão de ventre com desitiria. Parece mentira, mas era verdade. Eu fazia cocô duro, né? Depois do cocô mole. Eu começava mole e terminava duro. E para botar para fora o cocô duro com a prisão de ventre,
Então, quer dizer, teve um dia que eu fiz uma pressão na cabeça que eu pensei que ia desmaiar, porque tinha que botar força e a fibromialgia tira completamente a força da gente, porque a gente fica, o portador de fibromialgia sabe bem o que é isso. A gente fica com uma consequência muscular. Ai, peraí, que meu dedo agora foi uma crise aqui no dedo do pé. É tipo cãibra, aí o dedo fica duro, endurece, parece cãibra, mas não é cãibra. Parece. Não dói tanto quanto a cãibra, não, mas é horrível. O dedo fica duro, 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 parece que não vai voltar nem pro lugar. É, não é, a dor não é grande como a da cãibra, mas a sensação é tão terrível quanto a da cãibra, né? Porque o dedo endurecer, sem saber que pode voltar pro lugar. Aí, então, uma pressão grande na cabeça e querendo botar força e não conseguia. E aquela coisa horrível querendo descer e eu não conseguia botar pra fora. Sabe, foi uma coisa assim terrível que meu Deus do céu, se isso acontecer de novo, eu não sei o que foi que deu dentro que acho que foi a positividade foi tão grande, o medo foi tão grande, o trauma foi tão grande que não veio mais. E foi só uma vez, meu Deus, exatamente. Eu acho que eu ia ter que ir para o hospital arrancar, porque fazer uma lavagem para sair, porque eu não ia aguentar não. Porque a pessoa fica completamente sem força, debilitada, e eu sem conseguir espremer para sair, porque completamente sem força no corpo, né? Isso já era fadiga, né? Fadiga muscular, fadiga na cabeça, fadiga no corpo todo, ah, fadiga de anticorpos, fadiga de tudo. Porque o cansaço com essa doença é assim, geral, é tremendo. E aí que foi só essa vez, ainda bem, né? E parou. Então, parou a desinteria, parou, né, essa mistura de mole com duro, que eu não sei bem explicar, eu ainda vou ao gastro explicar para ele, para poder entender e explicar aqui também o que foi que aconteceu, porque parece mentira, mas ele deve saber o que deve ter acontecido. Veio uma sequência de puns, assim, que eu não podia falar, eu não podia rir, que eu soltava pum. Uma coisa assim terrível, terrível. E eu que não fazia cocô, não soltava roto, não soltava pum. Começar a andar e soltar pum assim, ah, mas eu soltava pum, mas eu não tinha essa facilidade, né? Foi bom por um lado? Foi, porque eu estava cheia de gases, então tinha facilidade de soltar, com facilidade para soltar os gases tudo acumulado dentro de mim, eu fui soltando. Então, eu dava um, dois passos, soltava. Dava um, dois passos, soltava. Às vezes eu estava conversando com minha filha sobre outra coisa, não tinha nada a ver com pum, o pum saía. E saía um, dois, três, assim, liberando geral mesmo. Assim, uma coisa horrível, já me deixasse constrangida comigo mesmo. Porque a maioria das vezes que isso acontecia, eu estava num ambiente só, né? E aí eu pensei, como é que agora eu vou ao supermercado? Eu andando e soltando pum, e as pessoas ouvindo. Aí lá vai eu, 7 horas, lá na porta do supermercado, esperando o supermercado abrir, porque se acontecesse isso, pouca gente lá dentro. E aí veio uma sequência de arrotos e pum. Quando não era pum, era arroto. Quando não era arroto, era pum. Assim, uma coisa horrível. E eu sem poder, né, ir ao gastro para resolver esse problema. E eu pensei, e agora o que é que eu faço? Como é que eu vou resolver esse problema? Eu já sei, vou evitar gases. Se o pão já estava me fazendo fazer cocô, porque aconteceu isso, o pão não estava dando desinteria, mas estava me fazendo fazer cocô. Então, quer dizer, estava, ai, de novo.
negócio no dedo. Ai, eu tive que só sair do pão, porque o pão dá gases. O bolo, só na sexta-feira. Por que na sexta-feira? Porque na sexta-feira aqui na casa que eu estou, é, faz o encontro da família, né? Uma parte da família, as irmãs se reúnem e sempre traz bolo e tudo, e aí eu não deixo de comer, né? Aí, tirei bolo, só na sexta-feira e fui tirando tudo que dava gases, né? Tudo que dava gás e fui experimentando para ver o que, né? E aí tá dando certo. Até agora tá dando certo quando eu resolvo, uma vez ou outra, sair do contexto não pode, né? Quer dizer, biscoito wafer, que eu adoro, não posso comer mais porque se eu comer um pacote, me dá enjoo no estômago. Se eu comer o quê? Um, dois, três, por aí. A pipoca, que eu estava me dando bem, né? É, eu falo assim, o biscoito wafer, a pipoca, assim, porque eu tô com problema de repetição de comida, né? Que eu vou falar no próximo vídeo, na terça-feira, que também tem a ver com alimentação, né? Eu desenvolvi esse problema a, a, durante a fibromialgia. Depois que eu descobri, né? é, eu comecei a fazer o tratamento e tudo da, da fibromialgia. E aí que eu tive o problema de repetição, né? Quer dizer, eu tive esse problema que deu problema de repetição. Mas o que é que isso tinha a ver com o que eu estava falando? Assim, aí então eu às vezes fujo do contexto, não pode. Acho que era isso que eu estava falando, né? Que eu tenho que sair evitando tudo. E às vezes não dá para evitar, né? Tem que fazer um sacrifício para não repetir, né? E aí meu problema do próximo vídeo é age na minha cabeça e eu fico transtornada, é uma coisa horrível. Tá sendo assim muito difícil essa parte também, passar por esse problema quer dizer assim, nada nessa doença é assim, é uma recuperação definitiva. Quando você começa a fazer o tratamento, você acha que vai se recuperar e vê que as dores vão mudando apenas de lugar, como se fosse uma gripe virando uma pneumonia, né? Vai começando, né? Só que a pneumonia termina mal, né? Ou a pessoa se recupera. E a fibromialgia não. Então, tem que tomar mais dose, mais dose, mais dose, mais dose, mais dose. E quando você vê, as dores já estão passando, mas com a sobrecarga enorme de remédios. Quando você resolve fazer exercícios, os únicos exercícios que você pode fazer é o Pilates. E depois, em outros vídeos, eu também vou dizer o porquê. Tem que lembrar disso, tem que botar no meu caderninho, porque também isso é outra consequência da fibromialgia. Uma portadora de fibromialgia tem que ter um caderninho de recordação ou um diário. É, então, tudo é uma consequência da doença. Para falar a verdade, às vezes eu me sinto até assim, uma doença muito nojenta, perigosa, que é o câncer, né? Eu assemelho a fibromialgia, tudo que eu estou sentindo é essa doença. Lógico que com diferenças de tratamento, é óbvio, né? A gente com fibromialgia não vai é, à internação para fazer o tratamento, não precisa, faz em casa mesmo. Mas deveria ter uma roupa especial, né, para fibromialgia, exatamente, uma roupa especial, uma roupa de manta térmica, toda feita de manta térmica, porque a manta térmica alivia muito as dores. E no início, assim como o remédio, a manta térmica também foi assim de uma
É uma melhora assim incrível. Certo que tem tem noites que eu não consigo, que eu só faço botar à noite. Só uso à noite. Falei um jeito errado aí, mas deixa pra lá. Eu só uso a manta térmica à noite. E mas é assim, muito confortável. Tem dias que não dá porque o corpo às vezes está muito quente em locais, pescoço. O meu é mais no pescoço, pescoço e ombro. E a pessoa não aguenta, botar muita térmica, fica muito quente. E às vezes também não, a minha perna, tipo, um exemplo, a minha perna quando dói muito eu não consigo colocar manta térmica, aí eu tenho que colocar outro tipo de manta, né? Um cobertor mais quente, uma coisa assim. E às vezes também não. Aí tem que deitar em cima para ver se esquenta e ainda dói. A gente tem que fazer alguma coisa para não passar a noite com a perna doendo. A coxa. A coxa, a parte das duas coxas, as duas coxas, né? Das duas pernas e uma coxa direita, a coxa direita e a coxa esquerda, desculpa. Exatamente. Mas isso vai ser frequente no vídeo por causa do meu maxilar que também dói. Tá? E a coxa dói mais, né? Do que a perna toda, né? Depois que a gente começa a tomar banho e passar o sabonete e começar a massagear com sabonete, então a gente vai sentindo as dores locais, né? Que quando a gente pega, dói. Mas assim, de não tocar, de não tocar, de doer assim, sem a pessoa tocar em mim, as pernas, a coxa, que foi a primeira dor que eu senti. Então eu tenho muita dificuldade de botar a manta quando à noite a perna tá doendo, né? Tipo uma crise. E as crises são assim, elas vêm de repente e passam de repente. Então, houve esse problema então do gastro. Eu ainda estou para ir ao especialista é, e resolver esse assunto, porque por enquanto, e nutricionista também, mas só para saber, né, para ele confirmar que talvez o que eu esteja fazendo seja certo. Ainda vou entrar nas frutas, porque eu estou com medo de comer mamão, né? Já comprei Neston, falta só a coragem para comprar o mamão e ver se o mamão também não está caro, porque as coisas estão subindo assim terrivelmente e abrindo espaço para isso. Agora eu gostaria de pedir a ajuda de quem estiver assistindo esse vídeo, né, todo, tiver paciência para assistir esse vídeo todo, porque afinal eu estou falando de uma coisa séria, uma doença grave que ataca todos os órgãos e outros serviços do corpo, tá? Como defesa do organismo, fígado, pulmões, diafragma, coração, o cérebro, tá? Olhos, que é a visão, a fala, né, o maxilar. Eu vou dizer que o aparelho respiratório todo, né, não só os pulmões, e outras, né, estômago, fato importante também, estou sem conseguir beber água direito por causa do estômago. Quando bate no estômago, dói. Outra consequência, né? Não precisa estender porque é só uma dor no estômago, né? Mas quando eu fiz uma atividade física de alta frequência, que foi, é, como é o nome? Fit dance, quase vomito, né? Quase vomito, tinha uma dor maior, vontade né, de vomitar, de provocar. Como eu não tinha nada no estômago, eu tinha saído sem digerir quase nada. Eu acho que no mínimo
o leite que eu tomo, né? 3 a 4 dedos. E então, vou falar sobre essa minha atividade física também, que é o fit dance, né? Uma coisa do outro mundo, mas em mim fez uma diferença muito grande. Nunca pensei, eu que fiz jazz, sapateado, balé, step. Nunca pensei que eu fosse jazz, né? Dança moderna. Pulava muito quando criança, corria muito. Adorava jogar carimba. é, Quebrei meu pé, torci meu pé várias vezes nessas brincadeiras. Para mim é assim, fazer o fit dance e passar mal, principalmente depois, foi terrível. Então, eu fico aqui deixando é, minhas, minhas dores, vamos dizer assim, ou minha tristeza para quem tem, né? Ou ainda vai descobrir, até eu estar no início ainda, com uma doença horrível. E para quem não tem, se cuide. Se cuide porque você pode ter, né? E não saber. Porque é no músculo, quando te pega de repente, né? E tem a ver com a serotonina e o ATP, que eu também depois falarei com a ajuda de especialistas, né, de pesquisas e tudo. Porque eu não sou especialista, eu estou falando apenas do meu órgão gástrico, intestinal, e ainda vou procurar, né, o especialista para saber, né, e vamos descobrir juntos aqui o que significa isso, né, que fez o intestino soltar assim de repente, não foi a ação do ferro, e prender ao mesmo tempo, né, e a dor no estômago que eu senti junto ao problema é, de desinteria, né? Os, as sessões, assim, descomunais, assim, de evacuações, acho que pum mesmo. Vou falar difícil, não, vai ser pum mesmo. Tá? E os arrotos, né? E é isso aí. Vou ficando por aqui e até a próxima terça, né? Com o nosso próximo assunto, que é. Peraí. Ixi, já esqueci. Vou dar uma olhadinha no caderninho e depois a gente fala sobre isso na quinta-feira, que é um vídeo avulso. Um beijo, fique com Deus e até próxima terça. Tchau!